Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 16 de agosto de 2026. E neste novo dia, enquanto tantas casas ainda despertam devagar, enquanto o café começa a ser preparado, enquanto alguns já estão de pé e outros ainda procuram forças para sair da cama, Deus vem ao nosso encontro. E talvez você tenha chegado até esta oração carregando alguma coisa que ninguém percebe. Talvez você esteja preocupado com alguém da sua família, uma filha que anda distante, um filho que tomou decisões que tiraram seu sono, uma mãe que precisa de cuidados, um casamento que já não conversa como antes, uma pessoa querida que está passando por uma fase difícil e você gostaria de fazer alguma coisa, mas simplesmente não sabe o que. Há momentos em que amar alguém dói justamente porque não podemos resolver a vida dessa pessoa. A gente aconselha, conversa, tenta ajudar, manda uma mensagem, faz uma ligação, oferece aquilo que pode, mas chega uma hora em que percebemos que existem caminhos que não podemos percorrer no lugar do outro. E isso pesa. Talvez ontem à noite você tenha se deitado pensando em alguém. Talvez tenha olhado para o celular esperando uma resposta que não chegou. Talvez tenha lembrado de uma conversa e pensado, eu deveria ter falado diferente. Talvez exista uma situação dentro da sua casa que você gostaria de consertar, mas não sabe nem por onde começar. E nesta manhã de domingo, antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar de algo muito simples. Deus conhece o nome da pessoa que está preocupando o seu coração. Você não precisa explicar tudo para Ele. Deus já sabe. Ele conhece aquela situação que você conta para todo mundo e conhece também aquela que você não contou para ninguém. E o Evangelho deste domingo nos coloca diante de uma mulher que também carrega Deus dentro de si e decide não ficar parada. Maria se levanta, Maria parte, Maria vai ao encontro de Isabel. É bonito perceber isso, quando Deus entra verdadeiramente na vida de alguém, Ele não fecha essa pessoa dentro de si mesma, Ele a coloca a caminho. Maria poderia ter ficado preocupada apenas com aquilo que estava acontecendo com ela. Havia tantas perguntas, tantas incertezas, mas ela se levanta e vai cuidar de alguém. Talvez seja justamente essa a palavra que você precisava nesta manhã. Levanta-te por dentro. Não significa resolver tudo, não significa fingir que não dói, significa não permitir que a preocupação paralise o seu coração. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, neste domingo que começa, eu me coloco diante de Ti como estou, sem esconder o cansaço, sem disfarçar as preocupações, sem tentar parecer mais forte do que realmente sou. Eu Te entrego esta manhã. Entrego a minha casa, as pessoas que amo, os compromissos deste domingo, os encontros que terei, as conversas que talvez precisem acontecer. Entrego aquilo que está tranquilo e aquilo que está bagunçado dentro de mim. Entrego aquilo que consigo dizer e também aquilo que fica preso na garganta. Senhor, recebe especialmente o nome daquela pessoa que veio ao meu coração enquanto eu rezava. Tu sabes quem é, Tu conheces a história, Tu conheces aquilo que eu posso fazer e aquilo que está além das minhas forças. Ensina-me a amar sem querer controlar tudo. Ensina-me a ajudar sem carregar sozinho aquilo que pertence a Ti. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56, nos conta que Maria partiu apressadamente para a região montanhosa e entrou na casa de Zacarias, onde saudou Isabel. Duas mulheres se encontram, duas histórias marcadas pela ação de Deus se abraçam, e daquele encontro nasce alegria. Isabel reconhece a presença do Senhor, e Maria deixa brotar do coração um dos cânticos mais belos da nossa fé. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que Maria não diz que compreendeu tudo. Ela não tinha todas as respostas sobre o futuro, mas sabia em quem estava colocando a sua confiança. Talvez hoje você também não compreenda tudo o que está acontecendo na sua família, na sua casa,
ou dentro do seu próprio coração. Mas você pode dizer com Maria: minha alma engrandece o Senhor, mesmo sem entender tudo, mesmo carregando perguntas, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Senhor, nesta manhã, coloca novamente os meus pés a caminho. Não me deixa ficar preso apenas ao medo do que pode acontecer. Dá-me a sensibilidade de Maria para perceber quem precisa de mim, a humildade para reconhecer aquilo que não posso resolver e a fé para confiar a Ti aquilo que escapa das minhas mãos. Que este domingo não seja apenas mais um dia, que seja um dia de encontro. Encontro contigo, encontro com quem eu amo e quem sabe encontro novamente comigo mesmo diante da Tua presença. Amém. Senhor, quando Maria chega à casa de Isabel, algo acontece antes mesmo de qualquer grande explicação. Há uma saudação, há uma presença, há um encontro. E talvez seja disso que muitas famílias estejam precisando hoje: menos discursos e mais presença, menos necessidade de ter razão e mais disposição para escutar, menos palavras ditas no calor da mágoa e mais coragem para se aproximar. Porque há casas onde as pessoas se amam, mas quase não conseguem mais conversar. Moram debaixo do mesmo teto, dividem a mesma mesa, passam pelo mesmo corredor, mas carregam distâncias que ninguém vê. Por isso eu te peço, Senhor, visita nossas famílias nesta manhã. Entra naquela casa onde existe um silêncio pesado. Toca o casal que se acostumou a falar apenas de contas, problemas, horários e obrigações, mas já não encontra tempo para perguntar: como você está de verdade? Olha para aquela mãe que acordou preocupada com o filho. Ela prepara o café, organiza a casa, continua fazendo aquilo que precisa ser feito, mas por dentro está pedindo uma resposta. Olha para aquele pai que quase nunca fala sobre seus medos, porque aprendeu que precisa ser forte o tempo inteiro. Só tu sabes quantas preocupações ele carrega em silêncio. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está rezando agora e sente saudade de alguém da própria família. Talvez seja um filho que mora longe, talvez seja alguém que saiu de casa depois de uma discussão, talvez seja um irmão com quem não conversa há meses, talvez exista uma cadeira vazia à mesa que ainda dói quando chega o domingo. Visita essa saudade, Senhor, e onde for possível recomeçar, abre um caminho. Dá-nos humildade para mandar aquela mensagem que estamos adiando. Dá-nos sabedoria para não transformar toda a conversa em cobrança. Dá-nos coragem para pedir perdão quando erramos e serenidade para esperar quando o outro ainda não está preparado. Maria não chega à casa de Isabel para ocupar o centro. Ela chega para servir. Ensina-nos esse amor que sabe chegar sem invadir, ajudar sem humilhar, permanecer sem exigir reconhecimento. E eu quero te pedir agora, de maneira especial, pelos nossos filhos e pelos nossos jovens. Senhor, guarda aqueles que estão tentando encontrar seu lugar no mundo. Há jovens que sorriem diante dos amigos, mas quando fecham a porta do quarto, enfrentam uma solidão enorme. Há filhos que não sabem dizer que estão sofrendo. Há jovens perdidos em escolhas que começaram pequenas e agora parecem maiores do que eles. Protege aqueles que estão nas ruas. Afasta-os das drogas, da violência, das más companhias e de tudo aquilo que promete liberdade, mas termina aprisionando. E se existe uma mãe ouvindo esta oração com o coração apertado porque seu filho se afastou da fé, dá paz a essa mãe. Que ela não desista de amar, que não transforme cada encontro em sermão, que saiba esperar, acolher, rezar e manter a porta do coração aberta. Senhor, vai onde ela não consegue ir, entra onde nossas palavras já não chegam. Nós te apresentamos também os enfermos, aquele que amanheceu sentindo dor, aquela pessoa que hoje precisa tomar mais uma dose de remédio, quem espera o resultado de um exame, quem recebeu um diagnóstico e ainda está tentando entender como a vida mudou tão depressa. Quem está internado e gostaria de estar em casa neste domingo. Coloca a tua mão sobre cada um deles. Dá força ao corpo, paz à mente e esperança ao coração. E abençoa também quem cuida. A filha que acompanha a mãe idosa,
o marido que ajuda a esposa a levantar da cama, a esposa que passa noites acordada, a pessoa que prepara comida, separa remédios, marca consultas e muitas vezes chora escondida para não preocupar quem está doente. Senhor, cuida de quem cuida. E olha também para aqueles que começaram este domingo pensando no dinheiro, porque as contas não desaparecem no domingo, o aluguel continua chegando, o boleto continua sobre a mesa, o remédio precisa ser comprado, a geladeira precisa ter comida. A gente fazendo conta no papel, no celular, tentando decidir o que paga primeiro e o que deixa para depois. Senhor, concede trabalho a quem procura. Protege o emprego de quem depende dele para sustentar a casa. Abençoa o pequeno comerciante, o trabalhador autônomo, quem dirige, quem vende, quem limpa, quem cozinha, quem trabalha no campo, quem trabalha aos domingos enquanto tantos descansam. Que não falte o pão de cada dia, mas livra-nos também daquela preocupação que rouba até a capacidade de perceber o que ainda temos. Maria cantou porque reconheceu que Deus estava agindo. Ensina-nos a reconhecer Tua presença também nas pequenas coisas, na comida simples sobre a mesa, na água que bebemos, na pessoa que pergunta se estamos bem, na possibilidade de começar novamente, e agora unidos como irmãos e irmãs, como filhos que colocam a confiança no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de pedir o pão de cada dia, ensina-nos também a perceber o pão que já colocaste em nossas mãos. E como Maria, mesmo sem conhecer todos os caminhos de amanhã, que hoje nosso coração seja capaz de dizer: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Tu continuas presente, Tu continuas visitando nossas casas e Tu continuas caminhando conosco. E nesta manhã, Senhor, eu não quero ficar apenas nos pedidos, porque quando o coração está preocupado, a gente corre o risco de enxergar somente aquilo que falta, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que precisa ser resolvido. Maria nos ensina outro caminho. Ela olha para a própria história e reconhece a Tua presença. Por isso, neste domingo, eu também quero parar um pouco e agradecer. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque eu acordei. Talvez não tenha acordado com todas as respostas. Talvez tenha levantado cansado, preocupado, com alguma dor no corpo ou com a cabeça cheia de pensamentos. Mas estou aqui. Obrigado pelo teto que me protegeu durante a noite. Obrigado pela cama onde pude descansar, ainda que o sono não tenha sido perfeito. Obrigado pela água que chegou à torneira, pelo café sendo preparado, pelo pão simples sobre a mesa, pela roupa que tenho para vestir. Obrigado por aquelas pequenas coisas que quase nunca aparecem nas nossas grandes orações, mas que sustentam a vida todos os dias. Obrigado pela voz de alguém conhecido dentro de casa, pelo barulho das crianças, pelo cachorro esperando perto da porta, pela mensagem que chegou perguntando se estava tudo bem, pela possibilidade de abrir a janela e perceber que um novo dia começou. Senhor, quantas vezes eu Te peço uma coisa extraordinária e não percebo os pequenos milagres que já estão acontecendo ao meu redor. Perdoa-me quando a preocupação fala tão alto que eu deixo de enxergar o cuidado. Hoje eu quero aprender com Maria. Ela não engrandece o problema, ela engrandece o Senhor. Isso não significa negar as dificuldades, significa recordar que nenhuma dificuldade é maior do que a Tua presença. Por isso eu Te entrego novamente este dia. Recebe, Senhor, a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe a minha família como ela está, com seus abraços e suas distâncias, com suas alegrias e suas discussões, com quem está perto e com quem se afastou. Recebe meus planos,
e também aquilo que saiu completamente diferente do que eu planejei. Recebe meus erros, minhas escolhas apressadas, as palavras que eu gostaria de retirar, os caminhos que ainda não sei como percorrer. Eu não quero passar este domingo fingindo diante de Ti. Tu não precisas de uma versão bonita de mim. Tu me conheces, sabes onde estou forte, sabes onde estou por um fio, sabes aquilo que conto e aquilo que escondo, sabes até aquilo que eu mesmo ainda não consegui compreender. E hoje, celebrando com toda a igreja a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, eu quero olhar para Nossa Senhora e pedir: Maria, mulher que soube levantar-se e colocar-se a caminho, caminha conosco. Nossa Senhora que carregaste Jesus e o levaste à casa de Isabel, leva também a presença do teu Filho às nossas casas. Visita os lares onde falta paz, visita os quartos onde alguém chora escondido, visita as famílias que estão atravessando dificuldades, visita os idosos que se sentem esquecidos, visita as mães preocupadas, visita os pais cansados, visita os jovens que procuram direção. E quando o nosso coração estiver cheio demais de medo, ajuda-nos a repetir o teu cântico: a minha alma engrandece o Senhor, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus permanece fiel. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do povo brasileiro, rogai por nossas famílias. Coloca-nos perto de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a diminuir um pouco a pressa. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Não precisa pensar em muitas coisas. Imagine apenas uma estrada simples. Maria está caminhando, não é um caminho fácil. Há subida, há pedras, há cansaço, mas ela continua. E agora imagine que você também está nesse caminho. Você carrega suas preocupações, talvez carregue o nome de um filho, uma doença, uma dívida, uma decisão, uma saudade, uma situação que você tentou resolver tantas vezes que já não sabe mais o que fazer. Você continua andando e em determinado momento percebe Jesus se aproximando. Ele não vem correndo para exigir alguma coisa. Ele simplesmente caminha ao seu lado. Jesus conhece o peso que você está carregando. Você não precisa explicar. Ele sabe. Imagine agora que Ele olha para você com aquela misericórdia que não acusa, não humilha e não abandona. E no silêncio do seu coração escute: meu filho, minha filha, eu conheço o teu caminho. Não precisas caminhar sozinho. Fique um pouco aí, não tenha pressa. Talvez você queira falar alguma coisa para Jesus. Fale do seu jeito. Não precisa encontrar palavras bonitas. Diga o nome daquela pessoa que preocupa você. Diga o que está doendo. Diga aquilo que você tem medo de perder. Ou simplesmente fique em silêncio. Deus também entende quando a oração não consegue virar palavra. Senhor Jesus, recebe agora aquilo que cada pessoa está colocando diante de Ti. Recebe essa lágrima que ninguém viu. Recebe essa preocupação repetida. Recebe esse pedido que já foi feito tantas vezes. E quando não pudermos mudar imediatamente as circunstâncias, muda o nosso modo de atravessá-las. Dá-nos a coragem de Maria para levantar. Dá-nos disposição para caminhar. Dá-nos olhos para perceber quem precisa da nossa presença. E dá-nos fé para continuar mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o final da estrada. Hoje eu quero guardar uma certeza no coração. Deus caminha comigo. Repita aí dentro: Deus caminha comigo. Eu não preciso compreender tudo para continuar confiando. Eu não preciso controlar tudo para continuar amando. Como Maria, eu posso levantar, caminhar e levar a presença de Deus para alguém. E neste domingo, Senhor, que a minha alma não engrandeça o medo, que a minha alma engrandeça a Ti. Senhor, antes de terminarmos esta oração, eu quero permanecer mais um pouco na Tua presença. Talvez a situação que trouxe esta pessoa até aqui continue exatamente igual. O problema não desapareceu, a resposta ainda não chegou, aquela conversa continua pendente, o filho ainda preocupa, a conta ainda precisa ser paga, o tratamento ainda continua, mas alguma coisa pode começar diferente dentro de nós.
Maria nos ensina que confiar não significa conhecer antecipadamente todo o caminho. Confiar é continuar caminhando sabendo quem caminha conosco. Por isso, Senhor, recebe este domingo, recebe as horas que ainda virão, recebe o almoço simples em família, a visita inesperada, o descanso que precisamos, o trabalho de quem não pode parar hoje. Recebe também aquela conversa que estamos adiando. Dá-nos palavras que não machuquem, dá-nos paciência para ouvir, e quando for melhor permanecer em silêncio, dá-nos sabedoria para não responder no impulso. Nossa Senhora da Assunção, leva até Jesus as famílias que rezam conosco nesta manhã, intercede por aquela mãe que já não sabe como ajudar o filho, pelo pai preocupado com o sustento da casa, pelo casal que deseja recomeçar, pelo idoso que sente falta de companhia, pelo enfermo que espera alívio, por quem perdeu alguém e ainda estranha o silêncio que ficou dentro de casa. Maria, ensina-nos a levar Jesus conosco por onde passarmos, que alguém encontre paz depois de conversar conosco, que alguém se sinta acolhido depois de entrar em nossa casa, que nossas palavras não aumentem o peso de quem já está cansado, e que nossa fé seja percebida menos pelo que dizemos e mais pela maneira como amamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus de amor e misericórdia derrame sua bênção sobre você nesta manhã, que Ele abençoe sua casa, sua família, seu trabalho e seus caminhos, que abençoe a porta por onde você entra e sai, a mesa onde sua família se reúne, o quarto onde você descansa e cada pessoa que mora com você. Que o Senhor proteja seus filhos onde quer que estejam, que fortaleça os enfermos, que console os que choram, que dê trabalho a quem procura, pão a quem necessita e esperança a quem começou este domingo pensando em desistir. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E guarde esta palavra para o seu dia. Não engrandeça aquilo que te assusta. Engrandeça o Senhor que caminha contigo. Quando a preocupação voltar, lembre-se de Maria. Ela se levantou, ela caminhou, ela serviu, ela confiou e então declarou: a minha alma engrandece o Senhor. Faça dessa frase também a sua oração hoje. Minha alma engrandece o Senhor. Meu coração confia em Deus. Minha vida está em suas mãos. Se esta oração encontrou você em um momento difícil, escreva nos comentários: minha alma engrandece o Senhor. Escreva com fé e leve essa frase consigo durante este domingo. E se você conhece alguém que está preocupado com a família, com o filho, com a saúde, ou simplesmente cansado de carregar tudo sozinho, envie esta oração para essa pessoa. Talvez você possa fazer hoje aquilo que Maria fez, levar a presença de Deus até alguém. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, você não precisa compreender todo o caminho para confiar naquele que caminha com você. Evangelizar é preciso,